Veracidade é a coragem de enfrentar a verdade, por mais difícil que ela seja, e viver com autenticidade. Bom, essa frase é da Oprah Winfrey, a famosa apresentadora dos Estados Unidos. E, e, e esse é o tema que a gente vai trazer hoje, né? A importância da veracidade e como ela é um dos elementos importantes para uma liderança integral. Só para trazer um pouco, né, o como que a veracidade se conecta com a questão da integral, ela tem muito a ver com a questão de ser verdadeiro consigo mesmo, né? E como as ações e o que a gente diz, enfim, os nossos atos, de uma forma geral, estão alinhados com os nossos valores e com os nossos princípios mais íntimos. Então, Zé, acho que você pode trazer um pouco mais aí do conceito da veracidade, que é tão relevante aí para um líder que quer ser mesmo um líder que vai impactar, enfim, que vai transformar a vida das pessoas, né? Legal. Salve, salve, pessoal. Valeu, Guilherme. Então, você falou uma coisa que é essencial quando a gente começa a abordar a questão da veracidade, né? Antes de mais nada, né, é ser verdadeiro, absolutamente verdadeiro consigo mesmo. E às vezes, esse conceito, as pessoas, né, quando ouvem esse conceito, falam: ah, não, mas não, isso aí é tranquilo, né? Aquela coisa assim: ah, não, é tranquilo. Ah, não, você não está falando da mesma coisa que a gente falou de integridade, né? De você estar alinhado com os seus valores, né? E tal. Só que, na verdade, a veracidade vai muito além disso, né? Ela vai muito além disso. E por isso que a gente sempre, quando a gente fala das atitudes do líder integral, a gente coloca sempre a veracidade como sendo a última e assim, certamente, né, a mais difícil, né? Certamente a mais complicada, a que demanda, vamos dizer assim, efetivamente praticar as outras quatro antes, né? Então você está praticando já as outras quatro há muito tempo para começar a conseguir ter um vislumbre do que seja realmente veracidade. E aí eu vou começar com uma questão fundamental dentro da veracidade, né? Que é aceitação. Essa a grande, talvez seja a grande driver do que a gente chama de veracidade, né? O grande ponto de partida do que é veracidade, que é aceitação. E, em geral, quando eu coloco isso, as pessoas, em geral, já ficam assim, cara, não, não é possível, né? Assim, não é me conformar com as coisas como elas são. E, assim, é exatamente o oposto, né? A maior parte das pessoas, e isso tem muitas pesquisas mostrando, né? Hoje com a neurociência bastante desenvolvida, né? Tem muitas pesquisas mostrando justamente o quê? Cara, a gente passa a maior parte do tempo nos nossos dias efetivamente não presentes e não com aquilo que é, né? Não com a verdade. Eu costumo dar um exemplo, que é, por exemplo, se você vai estar na rua e acaba se distraindo, né, com o celular, né, se distraindo com alguma coisa e bate o carro, acaba batendo o carro. Geralmente, a nossa mente, naquelas horas que sucedem, né, e talvez até no dia seguinte ainda, a nossa mente, a maior parte do tempo, a tendência é que a nossa mente fique revisitando a batida, justamente para tentar dizer, ah, mas e se eu tivesse feito isso? Ah, mas e se eu tivesse feito aquilo? Né? Ou seja, na verdade, eu não estou aceitando. Né? Isso é falta de aceitação. E aí o ponto de partida da veracidade é exatamente aí. Né? Ou seja, veracidade significa o seguinte, cara, bateu, acabou. Né? Agora vamos lá, como é que a gente pode remediar a situação? Como é que a gente pode fazer com que, né, eu mesmo, né, quem bateu, em quem eu bati, né, como é que eu posso remediar a situação? E sempre que acontece alguma coisa não desejada, a nossa mente luta contra o que já aconteceu. E isso não tem nada a ver com conformismo. Né? Conformismo, na verdade, é o seguinte: olha, aconteceu isso e é o meu destino e eu não vou fazer nada e não há o que fazer. Não, sempre há o que fazer. Né? Sempre há o que fazer. Mas o primeiro ponto para fazer algo que realmente gere um resultado positivo é eu aceitar o que aconteceu. E aí sim, aceitar que algumas coisas que aconteceram, cara, não tem mais como eu atuar sobre elas. Né? E se não tem mais como atuar sobre elas, para que eu vou pensar sobre elas? Hoje, a gente usa, né, estima-se, né,
mais ou menos 60% da nossa mente fica o tempo inteiro, né, ou revisitando coisas que já aconteceram, não podem voltar mais, ou então planejando coisas que nunca vão acontecer, na verdade, que nem vão chegar a acontecer. Né? E a cabeça fica. Né? E, enquanto isso, o presente, aquilo que é realmente relevante, está passando. Né? E aí até me remete a uma coisa, né, que é o oposto da veracidade, na verdade, que é como a gente normalmente age no dia a dia, que é, se você for ver em cada contexto, por mais inconsciente que isso seja, a gente acaba vestindo máscaras, né, para se comportar de acordo com determinados contextos, né? Até ontem eu estava vendo um vídeo do Otto Scharmer que ele fala o quanto essa questão da criação de campos de diálogo e tal, né, para as pessoas conversarem, e o quanto a expectativa do líder acaba criando, projetando, né, um comportamento específico dentro daquele campo de diálogo, daquele grupo. E é exatamente isso, por mais inconsciente que seja, a gente segue padrões que estão acontecendo e que às vezes não ressoam dentro da gente, mas a gente está tão inconsciente vivendo aquilo sem estar conectado com nós mesmos, que a gente simplesmente reproduz ali uma forma de agir enfim, que é o status quo daquele momento ali, né? O, o, o comportamento padrão. E no final não tem nada a ver com a gente. Isso gera, se você pegar no longo prazo, talvez seja um dos maiores fatores de infelicidade das pessoas, né? As pessoas vivem sem autenticidade, sem reproduzindo um padrão que já está ali. E se você for ver hoje os padrões da moda, né, e tudo isso, as pessoas tentam Sim. cada vez se encaixar, né? E aí não se aceitam como são, e o não se aceitar como são que traz essa infelicidade, talvez seja uma das grandes causas da tristeza, e mesmo, né, tristeza mais crônica, depressão, enfim, coisas mais que são mesmo fisiológicas, acabam se tornando fisiológicas, né? Então, esse talvez seja a falta de veracidade talvez seja um dos grandes males do século, né? Exatamente. E veja que interessante como você pontuou aí essa questão das pessoas seguirem o padrão. E, na verdade, quando a gente fala de padrão repetitivo, né, e padrão de comportamento, padrão repetitivo, né, na filosofia oriental isso tem um nome, né? Então, assim, né, que é exatamente o karma, né? Então, a gente está falando de justamente você... Cara, quando a gente fala assim, ah, não, é o teu karma, é o teu karma, é exatamente isso. Você está, na verdade, repetindo padrões, muitos padrões que foram desenvolvidos, né, recentemente, né, em experiências de alguns anos para cá. Outros podem vir até de outras vidas, mas o importante é o seguinte: são os padrões. E o único jeito de se livrar deles, né, é você estar consciente, é você jogar a luz da consciência sobre eles. Né? E veracidade tem tudo a ver com isso. Quer dizer, cara, eu aceito o que está aqui agora. Né? O que está aqui agora. Eu aceito o que está aqui agora, tá. E aí, como é que a gente pode atuar, né, sobre aqueles elementos, os elementos que podem ser, vamos dizer assim, né, mudados, né, de maneira a melhorar a situação, né, isso sempre alinhado com os valores, né, meus, com os valores da empresa, com os valores das pessoas envolvidas, mas como é que a gente pode atuar? Então, veja que eu saio de uma lógica, né, totalmente de cadeia, né, cadeia de causa e efeito, né, que, na verdade, eu estou agindo, né, porque aconteceu uma coisa antes, eu estou agindo daquele jeito. Né? Na verdade, eu não estou jogando a minha consciência e escolhendo, fazendo uma escolha efetiva. Eu acho que a veracidade tem tudo a ver com escolha, né? Com a necessidade de eu fazer escolhas o tempo inteiro. E aí, para você fazer escolha, você tem que estar conectado com você mesmo, percebendo como que as coisas ressoam para você, né? E esse é um grande ponto. As pessoas hoje elas estão tão vivendo nessa ilusão, digamos assim, nessa cada vez mais inconscientes com a quantidade de estímulo que a gente tem, e eu me incluo nisso também. Em vários momentos do meu dia eu falo, caraca, por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma? E eu tava seguindo um fluxo ali que, enfim, fui no automático, assim. Então, eu acho que esse é o ponto. Trazer a consciência para dentro é o que vai te trazer mais percepção do que ressoa dentro de você, né? Essa intencionalidade mais íntima, que até talvez um contato mais com um eu mais profundo, mais expandido, mais divino, talvez. Isso eu acho que é a veracidade, né? E aí, Exato.
O que eu vejo assim hoje também que impacta muito na questão da veracidade é o quanto as pessoas também se auto-enganam para proteger o seu ego, assim, de alguma forma, né? Porque a pessoa ela tá agindo coisas que de formas que não fazem sentido ali e tal, mas ela cria histórias, né? Como você falou a questão do carro, né? Histórias dentro da cabeça que justificam e que reforçam aquele comportamento e que não é um comportamento consciente, mas aquilo vai ficando cada vez mais cristalizado na pessoa que acaba virando um hábito, enfim, uma forma de ser, né? Então, quão importante é trazer esse olhar para dentro e se auto-perceber, perceber como que você age para quebrar esses padrões mesmo, né? A gente falou da mudança, né? Num dos primeiros episódios ali, e tem muito a ver com isso, né, Zé? Total, total. Né, cara, você falou das histórias, né? Histórias dentro da cabeça é exatamente o oposto, né, da veracidade. Né? Ela gera exatamente o oposto. Quer dizer, a gente, ao invés de ficar com o que é real, né? Ao invés de ficar com o que é, a gente fica com uma história. Né? E é bem como você colocou, a história ela tem toda uma conotação, né, de proteção, né, do ego. Né? Ela tem toda até né, a história, porque na verdade o nosso ego é uma história. Né? O nosso ego não deixa de ser uma história. Na verdade, a ideia é justamente quando a gente conta histórias, eu estou reforçando, eu estou protegendo, eu estou criando uma armadura, né, para aquele ego não se sentir exposto, né, e destruído em determinadas situações. Só que isso vai cada vez mais nos afastando da realidade, né, daquilo que realmente está acontecendo, daquilo que realmente é verdadeiro. Essa coisa do campo, né, tem um autor que eu gosto muito, né, tanto de ler quanto de assistir, ouvir os podcasts, assistir os vídeos dele, que é o Joe Dispenza. Né? E o Joe Dispenza, ele é um cara que trabalha muito com ele tem, né, equipes de neurocientistas, né, que medem isso no cérebro das pessoas, né? E ele fala muito isso, né? Ele fala que a gente muitas vezes não consegue fazer as mudanças que a gente quer na nossa vida, né, pura e simplesmente porque a gente repete, a gente está o tempo inteiro repetindo as mesmas histórias, né, dentro da nossa cabeça. Então, assim, e aí ele é muito direto, né? Cara, você vai acordar com o mesmo despertador do teu celular, você vai lá dar uma soneca nele, né? Aí você vai, depois de 5 minutos, você vai levantar, você vai ter os mesmos pensamentos todos os dias. Ah, queria ter dormindo mais, ah, não sei o quê, né, e tal, e vai sair para o trabalho, vai dirigir pelo mesmo caminho, né, vai, né, durante o trajeto vai ter os mesmos pensamentos, né, vai chegar no trabalho e vai se lamentar pelas mesmas coisas, né, então, assim, ele fala assim, cara, como que você quer mudar? Né? Como que você quer mudar? Cara, a tua cabeça está reproduzindo todos os dias a mesma coisa. A maior parte do tempo é a repetição. Né? Como é que você quer mudar? E essa repetição, ela é justamente um não contato com a realidade, é um não contato com o que é. Né? E, na verdade, um apego e uma conexão muito forte com as histórias, né? Justamente com as histórias. E por isso que aí, colocando luz nisso, né, você deixa de ser guiado por esses estímulos que, no final das contas, são muitos estímulos externos, assim, né, a gente segue ali, enfim, rotinas e tudo mais que, tipo aquelas pessoas que trabalham num lugar que não gostam, que não sei o que lá, que Exato. fazem atividades que não gostam e tal, às vezes tem relacionamentos que não gostam, mas continuam naquilo porque ficam nessas histórias, né? Então é uma coisa. E aí tem um ponto, Zé, que eu até queria trazer para discussão, para escutar o teu ponto de vista, que é assim, veracidade tem muito a ver com autenticidade, como você se coloca de uma forma honesta mesmo e transparente, né? Principalmente quando a gente traz questão de relação, seja ela profissional ou afetiva, enfim, qualquer tipo de relação, familiar e tudo mais. Mas aí, a, a transparência total ou honestidade total pode ferir os outros também, né? Então, existe um nível, assim, na tua visão, assim, que essa transparência, ela deve acontecer, essa honestidade pode acontecer, ou, assim, não, é sinceridade total, fala tudo e, enfim, e aí lida com as consequências disso, assim, como que você sente isso, assim? Cara, ó, essa tua colocação foi até um tema, né, que surgiu recentemente num workshop que eu estava fazendo numa empresa, né?
e era um workshop para o nível gerencial, né? E naquele workshop, né, um dos valores, né, que a gente está implementando, né, está implementando um conjunto lá de 3 macro comportamentos, 3 valores, né, chave dentro da cultura da empresa. E um deles é a autenticidade, né? Um deles é a autenticidade. E aí, quando a gente começou a discutir com gerentes, né, e coordenadores sobre o que era a autenticidade, foi muito interessante que muitos deles colocaram assim, mas tá, e aí? Mas você está querendo dizer que quando nós nos tornarmos uma empresa que tem uma cultura de autenticidade, todo mundo vai falar tudo? Para todo mundo? Vai ser transparente para todo mundo? Né? Todo mundo vai ser transparente com todo mundo? Né? E aí a gente levantou, né? Peraí, o que é ser transparente? Né? O que é ser autêntico? Né? E aí a gente colocou uma discussão, e aí aos poucos foi ficando claro que, por exemplo, existem coisas, né, dentro de uma organização, né, que não é para serem sabidas por todo mundo. Né? Existem coisas que não eram para serem sabidas por todo mundo, quer dizer, existem assuntos, né, por exemplo, entre o C-level e conselho, né, efetivamente, que de repente não é para ser sabido por todo mundo. E aí colocaram, mas aí você sabe, né, e você é o diretor, você sabe e está falando comigo, que sou gerente, e você vai omitir isso na conversa. Então, e aí veio a questão, né, veja, se eu estou omitindo, se eu sei alguma coisa a mais, eu omito essa coisa a mais que eu sei e uso isso de alguma forma para manipular o teu posicionamento, o teu comportamento, né, eu não estou sendo autêntico. Né, eu não estou sendo autêntico. Mas a partir do momento que eu coloco para você, olha só, existem outras questões em jogo. Só que eu não posso estar abrindo aqui agora. Né? Então veja que isso é um nível de autenticidade. Né? Eu estou sendo absolutamente. Eu não posso abrir para você aqui agora. Né? Existem outras questões, sim, que estão influenciando essa decisão. Então eu não posso abrir elas agora para você, né? Mas saiba que elas existem. Né? E eu não estou, de forma alguma, usando isso, né, para direcionar algum tipo de comportamento aqui contigo, né, de alguma forma. E aí eles começaram a trabalhar. Eu acho que vai bem por aí, pelo que você está falando, né? Não é ser transparente 100% o tempo inteiro, porque você pode causar uma desgraça. Uhum. Você pode causar exatamente, pode causar um problema seríssimo. Um problema seríssimo, sendo transparente o tempo inteiro, né? Então, eu acho que a veracidade tem muito a ver com isso, né? De você, primeiro, você perceber qual é a sua verdade a respeito daquilo, né? Então, primeiro, o que é fato, o que já aconteceu, o que não pode mudar. Eu acho que essa característica de você identificar aquela velha, né? Aquele velho lema, né? Dame, dizem, atribuem, não sei se esse não é de São Francisco, não, esse é de outra pessoa, né? Dame, né, sabedoria, né, força para lutar, né, para melhorar, para lutar contra tudo aquilo que, né, que acontece e tal, né, capacidade de aceitação, né, para ficar bem com aquilo que eu não posso mudar, e sabedoria para distinguir aquilo que eu posso mudar daquilo que eu não posso mudar. Então, eu acho que esse é um super lema de veracidade, né? Então, a capacidade de conseguir perceber, cara, isso aqui não é dado, né? Já aconteceu. Vamos lá, vamos para o que a gente pode jogar com, né? E dependendo do contexto, às vezes é exatamente isso, cara. Isso aqui não é para ser jogado à luz e revelado, né? Numa escala maior, né? É bastante, muitas vezes pode ser complexo, e aí a questão dos níveis de consciência entra muito em jogo, né? Até onde você vai, né? Até onde você pode expor, até onde você vai, né? Com determinados níveis, né? Aí eu sempre lembro do papel do Jack Nicholson no filme, no qual ele vira para o cara e pergunta, eu quero saber a verdade, né? E aí ele fala, a verdade? Você não está preparado para saber a verdade. E isso é uma coisa muito azul, assim, né? Aquela coisa assim, você não vai saber a verdade, você não está preparado para saber. Simplesmente você não tem capacidade de lidar com ela. Né? Então é uma coisa muito azul, muito expert. Né? Mas em alguns níveis pode ser que essa seja até mesmo a solução.
mais adequada mesmo, né, para a Uhum. situação. Sim. Eu acho que tem muito a ver mesmo com o nível de consciência. É a veracidade com responsabilidade, né? Eu chamaria. Porque uma sinceridade plena ali, uma transparência plena, pode gerar muito mais complicação, às vezes, do que resolver as Exatamente. situações, né? Então, teve uma vez que eu escutei também de um gestor que ele falou assim, ele falou, ó, o excesso de transparência, e- ele, ele pode ser ignorante, assim, em alguns momentos, porque é exatamente isso, né? Pode gerar um problema muito maior tentando ser ali o bom moço ali, né? Ao agradar todo mundo e falar o que é, enfim, o que está acontecendo por trás dos panos ali, mas no final das contas vai desagradar ainda mais, vai criar um caos muito maior. Mas eu acho que tem muito a Exatamente. ver Aí você com... falou o ponto, ó, voltando só no nível de consciência. Cara, esse é uma das grandes, talvez a maior questão interna do nível verde de consciência, né? Então, o nível verde, e ele começa a provocar a emergência do nível amarelo justamente quando ele começa a perceber que, cara, é paradoxal, não tem como. É assim, eu ser totalmente fiel àquela lista de valores, né, que são os meus valores que eu numerei, de maneira igual em diferentes contextos. Né? Na hora que eu começo a perceber isso e começo a aceitar isso, aí eu acho que o amarelo é tudo a ver com aceitação, né? Eu começo a aceitar isso, aí eu estou começando a falar de veracidade, né, propriamente dita. Né? Sim. Não, esse é um ponto... E eu acho que isso, né? Quando você começa a ter essa abordagem, entendendo que você precisa sustentar, às vezes, paradigmas e acima de tudo, você ser transparente na medida certa ali com as pessoas, você vai fortalecendo muito mais as conexões, eu acho, né, Zé? E aí tem um Exato. ponto que Uhum. está muito em voga hoje, a gente até falou, acho que no episódio de integridade, que é a segurança psicológica, né? O fato de você se conhecer, saber quem você é e você poder se posicionar como você é dentro daquelas circunstâncias, normalmente no ambiente corporativo, né? Você poder exercer quem você é. Isso tem vários dados aí que provam que um ambiente que existe essa segurança psicológica ou essa veracidade, que as pessoas podem ser verdadeiras naquele ambiente, Uhum. gera muito mais inovação, gera muito mais questionamento, então sustentar é muito mais complexo mesmo, É mais complexo, exatamente. é muito mais difícil, tá? Você tem que estar muito mais aberto para construir, mas isso vai gerar uma saída muito mais positiva, né? Até eu vi uma série de vídeos ontem, faz parte do ULab, que é a qualificação do Otto Scharmer, Uhum, uhum. e ele fala dos níveis de conversa, né? O terceiro e quarto nível, o primeiro nível é o nível mais básico ali, onde é o download, né? Eu falo, outra pessoa escuta, tal, e enfim, é só para reafirmar meus conceitos ali, não tem discussão. O segundo nível é o da discussão, que eu falo, a outra pessoa debate, enfim, a gente fica, mas ainda ninguém abre mão do seu ponto de vista. O terceiro nível é aquele que você entende que a tua ideia, ela não é você, efetivamente. Ela é só uma ideia, e você pode trazer outros pontos de vista para fortalecer aquela ideia, mas ainda você se mantém, de certa forma, é, preso a ela, né? E o quarto nível é o nível que talvez a velocidade é tão grande que mas também existe uma abertura tão grande, então você tira todos esses vieses e todo esse auto-engano para proteger o ego, e você se abre tanto para as ideias que vão surgindo, que você cria a partir das ideias que vão surgindo, da multiplicidade das pessoas que está dentro daquele ambiente, né? Todas as pessoas vão inserindo seus pontos de vista e você com aquilo você vai criando uma coisa que é única que nenhuma daquelas pessoas previu e chega no final. Então, isso é uma inovação, né? Isso é talvez a veracidade em movimento ali dentro de um grupo, né, Zé? Exatamente, exatamente. E, cara, e quando a gente lembra que pesquisas aí dos alunos de doutorado lá do Robert Keegan, né? Que mais ou menos as pessoas no mundo corporativo em geral, a maior parte das culturas, né, as pessoas gastam aí, cara, 30 a 50% da energia delas, na verdade, cara, tentando parecer alguma coisa. Olha que interessante, Foi. né? Cara, você gasta pelo menos um terço da tua energia no dia a dia do mundo corporativo, né, querendo parecer alguma coisa. Né, assim, não, quero parecer melhor nisso, parecer melhor naquilo, que é justamente o oposto da vulnerabilidade. Quer dizer,
eu não deixar, né, não me colocar jamais numa situação de vulnerabilidade. E lógico, né, quando existe a segurança psicológica para isso é muito importante, né? Eu acho que tem uma discussão muito legal hoje, né, que é justamente sobre fala-se muito de segurança psicológica, né? Mas às vezes fala-se pouco do porquê, né? Por que eu preciso dela? Então, assim, e aí a gente vê, e aí mais uma vez, né, uma tendência do pensamento verde, às vezes meio não sadio, vamos colocar assim, né, é justamente buscar a segurança psicológica, né, per se. Não, precisamos de segurança psicológica. Não precisamos de segurança psicológica porque é legal ter. Não, a gente precisa de segurança psicológica, né, porque as pessoas precisam trazer as suas questões e precisam se mostrar, precisam serem elas próprias, né, dentro do ambiente corporativo. Né? E é para isso que é a segurança psicológica. Né? Porque aí tem mais inovação. Né? Aí você tem um debate de ideias e as ideias se complementam, você tem mais insight, você tem inovação. Né? E não porque, não, precisa de segurança psicológica. Então não tem que se sentir bem. Né? E tem que estar ótimo com segurança psicológica. Não é bem isso. Né? Eu acho que esse é um ponto importante de relatar. Hype, né? As pessoas vão na hype também. Daí reproduzem um padrão sem ter consciência do porquê que ele tá lá, né? Exatamente. Nesse ponto tem uma coisa que eu acho que é bem legal, como a gente tá falando bastante de liderança, né? O quão o líder precisa ter essa visão de autoconhecimento, dessa busca interna, porque no fundo a veracidade é isso, né? Quanto mais você busca se conhecer, você vai se entendendo cada vez mais, o teu sistema operacional, os teus bias, né? Os teus modelos mentais. E dessa forma você vai conseguindo, entendendo isso, você consegue se posicionar melhor nas situações e entender que às vezes você está sendo ativado, não tem nada a ver com outra pessoa, você está sendo ativado ali, fica com raiva, com ódio, com medo, porque você tem algum histórico ali, um trauma do passado e não tem nada a ver com o que aquela pessoa está falando. E o quão importante é isso, porque sem isso você não consegue criar um ambiente de segurança psicológica ou esse contexto coletivo para a veracidade mesmo, né, emergir. Se você não tiver isso, porque é muito desafiador um líder num ambiente de segurança psicológica, né? O líder é muito questionado, né? E esse talvez seja um dos grandes intuitos do ambiente de segurança psicológica, como você falou. Exatamente. Permitir esse questionamento, né? Viabilizar esse questionamento. Exato. E quanto mais questionamento, o sistema se fortalece, né? Porque são muitos pontos de vista que você está considerando, você está criando uma coisa mais abrangente, mais complexa. Só que o líder precisa ter muito fundamento para conseguir sustentar um campo assim, porque é muito difícil mesmo. Eu já vi líderes que são altamente capazes. Quando chega a algum nível de questionamento, você vê que o cara leva para o lado pessoal, não consegue sustentar aquela conversa generativa, né? Que o Otto Scharmer fala, que é o quarto nível de conversa que eu falei antes, que é aquela conversa criativa, que gera inovação, que gera novo contexto, que sai todo mundo estimulado pela conversa. Não, ele leva para o pessoal, ataca, gera um comportamento defensivo e ali acabou a segurança psicológica, acabou a veracidade. Exatamente. Perfeito. Legal, uma coisa que hoje está muito associada, que eu acho que é legal falar, né, sobre veracidade, né, é a ideia da antifragilidade, né? Agora tem sido um conceito aí bastante fashion, vamos colocar assim, né? E de alguma maneira é um conceito que também está relacionado com a veracidade, porque é um conceito que tem a ver com a aceitação, né? A ideia da antifragilidade. Então, ao invés de eu tentar, né, porque as organizações historicamente sempre foram conjunto, né, de pessoas, né, de processos que, de alguma maneira, sempre tentou prever as coisas como elas vão acontecer, né, e, de alguma maneira, se defender, né, quando elas acontecem de maneira, né, distinta daquilo que foi planejado ou era esperado. Né? Então, assim, historicamente, a gente vê muito esse tipo de comportamento. E aí a gente cria um conceito de resiliência, de robustez, que seria justamente você enfrentar de maneira robusta e forte, ser forte o suficiente para enfrentar esses tempos difíceis, né? E aí o conceito
o conceito da antifragilidade, ele leva a coisa da aceitação a um extremo, né? Não, eu não vou ficar me preocupando, né, se vai dar isso aqui ou vai dar aquilo ali, né? Eu tenho que estar preparado, sim, para o que quer que dê, né, eu conseguir a lidar com aquilo da melhor forma possível, né? Então a gente começa, derivando disso, começa a vir uns conceitos novos, como improvisação estratégica, né? Diversos outros conceitos que são hoje novos, né, na área de gestão, na área de estratégia, de liderança, que derivam justamente dessa ideia da antifragilidade, né? Eu acho bem interessante, tem bastante a ver com veracidade também. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com a questão do mundo hoje, né? O mundo não Fato, é mais o mesmo. exatamente. Então, os métodos de gestão que existiam antes de comando e controle, que eram mais comum lá, né? Que era basicamente uma replicação do que acontecia no exército para um ambiente corporativo, né? De certa forma. Exato. Isso, o mundo mudando tão rápido, né? Vários acrônimos aí, tal, VUCA, BANI e tudo mais. Não tem como você reagir na velocidade que as mudanças externas acabam acontecendo e você não consegue, enfim, se posicionar de uma forma adequada se você não tiver um ambiente, né, que, enfim, distribua o poder, que as pessoas possam ser elas mesmas, possam, que exista mais autenticidade, mais autonomia para as pessoas e tudo mais, porque aí não funciona mesmo, né? São organizações adaptativas, né? Que não Exato. dependem do Uhum. líder tá falando o que precisa ser feito, não. Ah, tá acontecendo aqui, os próprios polos ali já vão se posicionando, aqueles polos também são dinâmicos, enfim. Aí tem vários formatos de gestão aí que se encaixam, mas é super. Tem tudo a ver com o ambiente complexo que a gente vive, né? Com Zé, certeza, com certeza. eu acho que é isso, né? Para autenticidade, é o último. Desculpa, para veracidade, que é a última e talvez Isso, mais complexa característica do líder integral e que eu acho que é uma busca eterna a veracidade, exato. porque no fundo é quando você está buscando a veracidade, você busca a própria natureza do ser em si, né, do seu ser, uma conexão mais profunda com, enfim, algo superior e como que isso se Exato. manifesta através de você, né? Então essa busca eu acho que é uma busca quase que eterna aí. E, Exatamente. Eu digo o seguinte, olha, cara, se você chegar para em algum momento e falar assim, cara, não, agora eu alcancei, eu completei a cartelinha dessa atitude aqui de veracidade, cara, você não está tendo veracidade. eu noto engano. Se você, se você achar que está sendo totalmente, né, agindo com total veracidade, cara, então é porque tem só essa tua afirmação já não tem toda a veracidade envolvida. É uma busca eterna mesmo, é uma jornada de algumas vidas, eu diria. É, mas é um processo. Bom, o importante é ter consciência e buscar, né? Exatamente, É o que está ao nosso alcance. exatamente. Muito bom. Zé, obrigado por mais uma ótima conversa. Pessoal, sigam a gente aqui no YouTube, no Spotify, para vocês serem notificados quando os novos episódios forem lançando. Agora a gente está espaçando um pouco mais os episódios, então fiquem atentos. E também nas redes sociais, a gente tem o Instagram, a página do Instagram, então sigam a gente lá também, que aí vocês ficam sabendo, né, sempre que um episódio sai e tal, a gente vai postar informações interessantes lá também para vocês se acompanharem. Obrigado por estarem por aqui. Se puderem, curtam também esse vídeo e compartilhem com pessoas que vocês acham que vão se interessar. E a gente se vê novamente, então, no próximo episódio. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.